Então vamos lá, movimentos de alta e de baixa, é isso que vai ser a alma da nossa estratégia, tá? Movimento de alta e de baixa. Creio que tu já conhece, né? Tu já sabe o que é um movimento de alta e de baixa. Mas, porra, para simplificar aqui rapidamente, movimento de baixa vai para baixo, né? Não tem segredo, sempre fazendo topos e fundos descendentes, né? Caindo. A leitura é sempre feita da esquerda para a direita, para quem não manja. Então isso é o movimento de baixa, tá? E o outro tipo de movimento é o movimento de alta. Da esquerda para a direita ele sobe, né? Ó, começa aqui, termina aqui. Então a gente vai se aproveitar desses movimentos não para fazer operações de 1 minuto, de 5 minutos, e sim operações mais longas, no ponto certo quando entrar volume. Então, porra, tá em tendência de alta, tá em tendência de baixa, vou esperar uma entrada de volume, vou esperar o ativo, os candlesticks chegarem no ponto certo, entrou volume, aí sim eu faço minha entrada, minha compra, e não como tipicamente tu tá habituado, certo? Então vai ser diferente, tu vai ver. Beleza? Então tendência de alta, gráfico indo para cima, tendência de baixa, gráfico indo para baixo. É o típico que eu creio que tu já conhece, né? Movimentos de alta e de baixa. Hoje a gente teve exatamente o que eu vou te mostrar aqui, tá? Exatamente o que eu vou te mostrar aqui a gente teve presente no gráfico. E eu aproveitei felizmente para ganhar dinheiro. Foi-te a época, né, que eu ficava operando em M1, M5, ficava pagando para os outros alavancarem minha conta, enfim, não saía do lugar. Ó, aqui a gente vê, por exemplo, um movimento de alta. Primeiro, o ativo meio lateral, ó, segue o meu mouse aqui para tu pegar a visão. Eu estou em 15 minutos M15, tá? Ó, o ativo aqui ele estava lateral, tá vendo? Ó? Topos e fundos quase que na mesma localização, tá vendo aqui? Ó, as partes de cima do gráfico. Elas não sobem muito uma em relação à outra, elas estão quase que na mesma localização. Mesma coisa as partes de baixo. Então aqui, ó, tá vendo que o movimento ele vai para baixo, sobe. Então ele, porra, o tanto que ele vai para baixo ele já desconta. Então por isso que a gente chama de movimento lateral, né? O ativo tá numa queda de braço sinistra aqui, até que acontece de um lado ganhar. Nessa queda de braço, nesse caso os compradores. É nesse momento em que a gente tem a explosão, tá, que há muita entrada de volume comprador. Antigamente, um início de movimento como esse, eu iria fazer várias operações de 1 minuto, várias taxas, várias operações de 5 minutos, às vezes no fundo, no rompimento, enfim. O que eu quero que tu pegue a visão já nesse início de live é que, porra, tu vai operar diferente a partir de agora. Tu vai buscar uma compra mais longa a favor desse movimento. Tu não vai fazer várias compras, certo? Tu não vai fazer várias compras. É nisso que constitui a base do meu operacional, tá? Compras mais longas, vendas mais longas. Então eu quero que tu vai pegando a visão, tá? Então aqui o movimentozinho de alta. Esse movimento aqui foi o do euro-dólar hoje, certo? Então isso é o que constitui a nossa estratégia, a nossa operacional. Que tu vai aprender aqui, que vai, a partir disso, tenho certeza, cara. Se tu ficar até o fim da live aqui, tu vai parar de quebrar. Por quê? Porque todas as estratégias que tu aprendeu até agora são fundamentadas em porcaria. Operações de 1 minuto, operações de 5 minutos, dura um candlestick. Não existe isso em nenhum outro mercado. O pessoal lá no dólar não opera assim. O pessoal lá no mini índice não opera assim. Então fica até o fim, que tu vai pegar a visão e vai sair daqui rentabilizando. Esse é o intuito, né? Sair daqui já com um operacional bem profissional. Então, no que consiste esse operacional? Movimento de alta e de baixa. Aqui, por exemplo, a gente tem um movimento de alta, né? Movimento de alta. Todos já conhecem esse negócio de movimento de alta e de baixa? É bem batido já, né? Vamos continuar aqui, isso tu já tá ligado. Vamos continuar. Zonas fortes que o ativo tende a descansar. Quando o ativo começar uma tendência de alta ou de baixa, tu não vai sair comprando nem vendendo. Tu vai sempre esperar o que a gente chama de pullback, o descanso do mercado. O ativo, o gráfico, ele tende a descansar em várias regiões, tá? Como, por exemplo, médias móveis, como, por exemplo, no topo rompido ou no fundo rompido, como, por exemplo, na resistência rompida ou no suporte rompido, como, por exemplo, em estruturas. Calma que tu já vai entender. Então, o que são zonas fortes que o ativo tende a descansar? Nada mais, nada menos que são zonas que a gente chama de order block. Tá? De order block. Por exemplo, média móvel. Média móvel é o exemplo mais clássico, né? Média móvel é o exemplo mais clássico. Então, pô, o ativo está no movimento de alta.
Eu vou sair comprando aqui, né? Eu vou sair lá na corretora, na Cotex e clicando em call, né? Não é porque está em um movimento de alta que tu vai sair comprando, vendendo, não é nisso que constitui estratégia. Primeiro, tendências, né? Primeiro passo. Tá em tendência? Beleza, mas tu não vai sair comprando ainda, não vai sair vendendo. Segundo passo, regiões fortes de pullback. Uma delas é a média móvel. Então, se tu inserir a média móvel de 20 períodos aí no teu gráfico, é uma região muito forte de descanso do gráfico. Isso é natural, não é eu que estou inventando, não é o JR que está tirando do mundo das ideias, não, é algo natural que acontece. O ativo tende a descansar em regiões fortes, sendo elas suporte e resistência, SR, LTA, LTB, que são estruturas, são regiões fortes de pullback. Médias móveis, tá? Então vou botar aqui médias, zonas de Fibo. Então eu não quero complicar muito, existem várias regiões fortes, eu sei que para muitos isso daqui é novidade, nunca nem ouviram falar, né? Mas calma lá, então tem várias regiões fortes, são basicamente order blocks, a gente chama, né, no mundo moderno da análise técnica de OB, order block. Um deles é a média móvel, um deles, por exemplo, é o topo rompido. Enfim, vamos lá, o exemplo da média móvel, botou a média móvel de 20 períodos, por exemplo, ela é aqui, ó, essa linha aqui. Tá? O que seria o pullback nela? O ativo vinha até ela, parar nela e depois voltar a subir. Então ele vem corrigindo até ela, né? Então ele está no movimento de alta, seguiu o nosso primeiro passo. E o segundo passo é ele vir numa região forte, como por exemplo uma média móvel de 20 períodos, como por exemplo um suporte de resistência, e tem outras regiões, né? Mas porra, então esse é o intuito. O ativo, vou desenhar a média móvel de outra coloração aqui, ó. A média móvel está em azul. O ativo vir, antes de continuar a tendência, antes de ele continuar subindo, ele vem descansar em uma região forte. Isso é muito típico. A gente chama de pullback. Tá? Então ele vem, descansa na região, como por exemplo na média móvel, que é uma região forte. E depois de ele descansar, normalmente ele deixa uma retração, sinalizando perca de volume, sinalizando que ele respeitou aquela região forte. E depois, normalmente, ele sinaliza a volta a partir de um candle verde de expressão. Tá? Então isso é uma região forte, uma média móvel, por exemplo, de 20 períodos. Outra região forte, média móvel de 99 períodos. Tá? Se tu colocar ela aí no teu gráfico, ela vai ficar um pouco mais afastada da de 20. Outra média móvel forte que eu gosto de utilizar é a de 100 períodos. Então esse é o meu setup de médias móveis, 3 regiões fortes aqui tu já tem. Média 1, média 2, média 3. Outras regiões fortes, topo, fundo, né? Por exemplo, hoje a região forte do euro-dólar foi o topo rompido. Então ele rompe o topo, passa do topo e depois volta no topo, corrigir um pouquinho, descansar. E é nesse descanso que tu vai operar, tá? Uma das melhores oportunidades aí de operação, para quem quer operar a favor de tendência, operar tranquilamente. Calma lá que eu já vou embasar mais para quem já conhece esse tipo de operacional. Já tu vai sair daqui formado. Então, hoje, por exemplo, o euro-dólar, qual que foi a zona forte? Foi o topo aqui, olha que legal. Tá vendo esse onde eu passo o meu mouse aqui, ó? Tá vendo? Imagina que tem uma linha aqui, ó. Olha pro gráfico ali, ó. Imagina que tem uma linha aqui. Tu ia chamar essa linha do quê? De resistência. Então esse negócio de suporte e resistência funciona, porra. Porém, não é porque bateu no suporte que tu vai vender, não é porque rompeu o suporte que tu vai comprar, mas esse negócio de price action ele serve de um jeito que ninguém utiliza, que é para embasar a tua operação. Serve para estudo. Então aqui é uma região de briga denominada resistência, aqui a gente tem um suportezinho, o gráfico está encaixotado. Depois que ele rompe, tá, a resistência, ele começa uma tendência de alta. Se ele rompesse o suporte, ele iria começar uma tendência de baixa. Rompimentos de suporte, de resistência, de estrutura, de média móvel, normalmente starta movimento de alta ou de baixa. Tá? Então aqui, ó, a gente percebe que aqui onde está meu mouse, ó, neste candlestick aqui verde, o rompimento acontece da resistência. Depois disso, no que consiste esse negócio de zonas fortes que o ativo tende a descansar? Depois de ele romper uma resistência, romper uma estrutura, seja o que for, para cima, para baixo, não importa. Ele tende a dar uma descansada em alguma região.
Tá? Existem várias, falei ali de média móvel, barari, barará. Nesse caso do euro-dólar, ele descansou na média móvel. Tá vendo aqui onde está meu mouse? Ó, ele veio, depois de ele romper, ó, acompanha o meu mouse ali, ó. Ele rompeu, ele veio até a média móvel, até a linha vermelha. A linha vermelha, ela coincide também com os topos, ó. Tá vendo que o meu mouse ele passa aqui, ó? É bem onde tem os topos. Então, uma região forte mesmo, ela vai confluir, às vezes, 2 regiões, 3 regiões. Né? Quem é prata da casa aí, raiz, já acompanha aqui o único canal que fala do mercado de OB de maneira séria e profissional, sabe disso. Que, porra, uma região forte mesmo, para tu montar uma operação naquela região, é uma região que conflui mais de uma coisa. Por exemplo, essa região aqui onde está meu mouse, ela é uma região muito forte para eu fazer uma compra. Por quê? Porque além de ter uma média móvel, a gente tem máxima do dia, a gente tem resistência. Então tu vê que conflui 2 regiões fortes, né? Como se 2 regiões fortes se somassem. Não tem só a média móvel aqui que vai segurar o meu preço e vai agir como order block, né? Não, tem a resistência aqui também. Então 2 regiões fortes se somando. Isso torna essa zona aqui uma boa zona para tu montar uma operação, por exemplo. Então, qual que é a lógica desse operacional? Encontrar tendências, esperar o descanso do mercado em região forte e depois do ativo descansar nessa região e sinalizar a volta. Vou te mostrar como essa volta é sinalizada a partir de volume, indicadores de volume. Vamos trocar uma ideia. Vou falar bastante sobre liquidez aqui. Como que eu identifico essa volta realmente, para tu não tomar loss, né, tomar pullback na cara, enfim. Mas essa é a lógica. Ele descansa numa região forte, numa região de order block, e nessa região que tu vai montar a tua posição. Nesse caso aqui, eu iria fazer, por exemplo, né, uma compra de 30 minutos de duração, de 45 minutos de duração. Pô, qual que é o tempo que eu vou colocar na minha operação? Vamos trocando ideia sobre isso, tá? Conforme o evento vai passando. Mas essa é a lógica. Tu não vai mais fazer compras de 1 minuto, de 30 segundos, ou, né, com base aí em sala de sinais, não. Olhou em diferentes tempos gráficos. Eu gosto de olhar sempre em M5, M15, M30. Eu vou mais pra frente falar sobre esse negócio de olhar em vários tempos gráficos, como eu faço isso. Mas enfim, encontrou o movimento, tendência, esperou o ativo descansar em uma região forte, descansou, sinalizou volta, montei minha posição. Então essa é a lógica. Aqui, por exemplo, essa região coincide, né, 2 regiões fortes somadas. A gente tem um topo, aqui uma resistência, e a gente tem média móvel. Então uma região é forte mesmo quando a gente tem várias coisas confluindo nessa região, né? Vários order blocks ali, um sobre o outro. Então isso é uma região forte, existem várias. Tá? Existem várias. Aqui, por exemplo, ó, é o euro-dólar em M30. Aqui está em M15. Ó. Movimento lateral, início da tendência, descanso, a princípio continuidade da tendência. Aqui em M30. Ó. Então, esse negócio de olhar em diferentes tempos gráficos é isso. Tu está percebendo que em M15, o que eu vejo em M15 aqui? Ó? Uma tendência de alta. O ativo está sinalizando que ele vai subir, né? Pancada de alta, correção, teve uma correção aqui, uma pancada, teve outra correção aqui, a princípio uma outra pancada. Então, o que é tu olhar em diferentes tempos gráficos? Isso. M15 está me dizendo que o ativo vai subir. M30 está me dizendo o quê? Que o ativo vai subir também. Olha que bonito M30, né? Então, M30 é mais uma evidência aqui da zona forte, ó. Então, o ativo ele estava lateral, ó. Onde está meu mouse, lateral, e aqui ele começa a tendência. Como que ele começa uma tendência? Rompendo topos. Rompe topo, dá o primeiro pullback no topo rompido. Tá? Aqui é uma região muito forte, ó. O topo rompido, a máxima do dia. Então ele rompe o ponto máximo do dia e volta nesse recuo para depois. Então é nesse ponto aqui que tu monta a tua posição a favor da tendência. Comprado 30 minutos, 45 minutos de duração e surfa nessa volta depois do descanso, depois de ele capturar liquidez, ganhar liquidez. Então a lógica é essa. E aqui, por exemplo, ó, depois ele vem, ó, dá um pumpzinho, olha onde está meu mouse, e começa a corrigir, começa a corrigir, vem até onde? Em uma região forte, que é a média móvel, junto com esse topo aqui, ó, junto onde está meu mouse aqui, que é um topo legal.
Então é mais uma região forte pra caramba, que coincide, né, junta duas regiões. Então uma região é forte mesmo, uma região é um order block forte mesmo quando junta duas coisas, ou quando é de um tempo gráfico maior, aí vai ser parrudo, vai ser um ótimo ponto para tu ficar de olho para possivelmente montar uma operação se rolar a oportunidade. Como assim rolar a oportunidade? Se o ativo, por exemplo, viesse corrigindo aqui, viesse vindo para baixo e não parasse na minha linha vermelha, pronto, né? Ele não respeitou essa região forte. Ou seja, não rolou a oportunidade de operação para mim aqui. Certo? Então, às vezes vai acontecer de tu estar ali com uma região forte que o ativo pode parar, brecar e ele não vai brecar. O que tu vai fazer? Não vai operar. Então aqui é a mesma paridade que essa daqui, só que em M30. Aqui está em M15, e aqui está em M30. Então, olha a importância de tu olhar em diferentes tempos gráficos. M15 está apontando para uma alta e M30 também está apontando para uma alta. Movimento lindo de alta aqui. Estava lateral e começou o movimento a partir daqui, a partir daqui. Então, M15 ele está junto com M30, eles estão confluindo. Aí que começa a entrar esse negócio de confluência. Tu olhar em diferentes tempos gráficos para ver se eles estão apontando para a mesma direção. Nesse caso, M30 está confluindo com M15, os dois estão apontando para uma tendência de alta. Certo? Os dois corrigiram em uma região legal. Então, eu gosto muito desse tipo de operação a favor de tendência, olhar em diferentes tempos gráficos, esperar o ativo corrigir uma região bem forte, média móvel, topo, resistência, às vezes pega uma LTA, às vezes pega... Cara, quanto mais forte a região e mais base ela tiver, melhor. Então curto muito esse tipo de operação. Tá? E sobre esse negócio de confluência, eu gosto sempre de esperar os candles fechar, tá? Então tu vai me ver sempre esperando o fechamento de candle. Beleza? Sempre vendo olhando para fechamento de candle. Então, eu trouxe o exemplo ali do euro-dólar. Deixa eu botar o euro-dólar aqui. Euro-USD. Lembrando que estava disponível em todas as corretoras de OB hoje, tá? Então, o euro-dólar, por exemplo. Eu gosto sempre de esperar fechamento de candle. Então, o que é a confluência que eu utilizo de modo resumido? Por exemplo, aqui, fechou candle de M15, né? Aí eu olho em outros tempos gráficos, puxo em M5. M5 está apontando o quê? Uma alta. Certo? Acabou de romper máximo. M15 está apontando o quê? Uma alta. M30 está apontando o quê? Uma alta. Então, não necessariamente tu precisa esperar fechamento de todos os candles, né? Por exemplo, às vezes vai fechar candle de M15 e o de M30 ainda vai estar rolando. Acontece. Tá? Mas eu gosto de sempre entrar em fechamento de candle, pelo menos de M5, M15, tá? Não gosto de entrar em meio de candle. E aí que a minha confluência entra em cena, né? Quando fecha candle, eu olho diferentes tempos gráficos. Na verdade, eu olho um pouquinho antes de fechar, né? Senão eu pego uma operação atrasada. Aí, eu bato o martelo aqui. Se, por exemplo, M30 já tivesse retraindo, né? Tivesse com um candlestick assim, Vamos supor, O que é os tempos não confluírem? Já entendi, JR. O que é eles confluírem? Quando eles estão apontando para a mesma direção. M15 está subindo, M5 está subindo, M30 está subindo. Mas o que é eles não confluírem? Por exemplo, se M30 tivesse me formando um candle assim, certo? Assim, Imagina que esse candle grandão aqui fosse um candle assim, com pavio para cima bem pequeno. Eles não estariam confluindo daí entre si. Por quê? Porque, por exemplo, M5 estaria me indicando uma alta, M15 estaria me indicando uma alta e M30 não, porque M30 está perdendo volume comprador, né? Deixou bastante pavio para cima, perca de volume comprador. Então, os tempos gráficos não estariam confluindo entre si. M30 está me dizendo que o volume comprador não está lá essas coisas. Por isso que deixou pavio para cima. Então isso é a não confluência. É quando, por exemplo, um tempo gráfico está perdendo volume, está apontando para baixo, enquanto os outros estão apontando para cima. Tá? Então é nisso que vai constituindo a estratégia a favor da onda, né? Que é a temática do evento aqui da live. Tu operar a favor de tendência de movimento, regiões fortes de descanso
e confluência entre tempos gráficos. A partir disso, cara, tu tem um operacional aí, o meu operacional, tá? O meu operacional em mãos. Foi assim que eu deixei de quebrar. Tá? Inserido a isso, junto a isso, eu gosto de estudar, né? De sempre olhar para a liquidez. O que é liquidez? Isso daqui não se fala em opções binárias, porque infelizmente a maioria do pessoal que ensina nem opera, né? Nem opera no mercado, só fica pregando balela, nem tá aí na luta, né? Não tá nem na luta aí. Então, por isso que muita coisa que eu trago aqui é única, tá? Então eu quero falar um pouquinho também sobre zonas de captura de liquidez, as mais clássicas. Isso daqui já começa a entrar nos novos conceitos, né, da análise técnica, tá? Mas dando uns pitacos para tu, pegar a visão aqui por completo e ter uma estratégia das horas para tu operar. Quando a gente começa a falar de liquidez, algo que ninguém fala aqui em OB, a gente precisa falar de SMC, que é, smart money, né? Os conceitos de dinheiro inteligente, tá? Então, o que é tu operar com base nesse estudo de liquidez, tu operar de maneira inteligente, eu diria. O que diz, né, esse estudo de SMC, o smart money? Ele fala o seguinte: para tu montar uma posição, tu tem que primeiro analisar as estruturas do mercado. Certo? Então, suporte, resistência, LTA, LTB, fazer essas marcações. Identificar níveis-chave, suporte e resistência. Procurar por blocos de ordem, que são order blocks. Então, o que é um order block? É uma zona de briga. Acabei de te mostrar ali uma média móvel, uma resistência parruda, um suporte parrudo. Tá? E depois disso, de tu encontrar ali uma região parruda, tu tem que esperar um start de movimento, né? Então aqui, aplicar quebra de estrutura boss para mudança de tendência, tá? Então, quebra de estrutura, né, o início de um movimento. Então, tu começa a pegar a visão do que é liquidez, do que é esse negócio de captura de liquidez, estudando um pouquinho de smart money, né? Então, como que eu monto uma operação? Espera começar uma tendência. Primeiro faz marcação, né, de suporte, de resistência, dos order blocks clássicos. Tu já conhece isso, só que é denominado de outro nome aqui no Smart Money, né? Então, tu faz essas marcações, espera uma explosão, um rompimento de uma estrutura. Eu gosto sempre de esperar o descanso e a partir daí tu monta uma posição. Então, tudo que eu trouxe até agora é inserido, né, no que a gente chama de conceitos aqui do dinheiro inteligente, a nova análise técnica. Tá, então, eu curto muito operar assim, né? Aqui tem tudo de maneira bem detalhada, mas, é isso, né? Marcar, esperar quebrar a estrutura e montar uma operação não de 1 minuto, não de 5 minutos, sim mais longa, tá? Então, vamos lá, vamos continuar o estudo da liquidez aqui. Por exemplo, muitas vezes a gente vai ter rompimento, aqui, primeiro exemplo onde está meu mouse, rompimento de resistência, mas depois o ativo cai, ele não continua. Tá? Ele só rompe a resistência para capturar a liquidez. Por quê? O que é a liquidez? Liquidez o ativo ganha quando tem muita gente posicionada, por exemplo, aqui vendida, e ele vem, rompe e estopa todo mundo que está vendido. Ele ganha liquidez, certo? Nesse caso, liquidez compradora, certo? Então isso é a liquidez. Por isso que às vezes tu vai ver uma resistência ser rompida e a gente não ter o segmento do movimento. Como que eu não caio, né, nesse falso rompimento, por exemplo, como que eu não caio nessa captura de liquidez? JR, rompeu resistência, tô pensando em fazer uma compra, tô esperando o ativo corrigir na minha região forte, mas eu tô pensando que é só uma captura de liquidez, eu acho que não vai ter tendência de alta. Como que eu não caio, né, nessa captura de liquidez? Cara, fica de olho no pullback, né? Pode ver que a pernada de pullback aqui, ela entra para dentro novamente da resistência, Ela não para aqui onde está meu mouse, né? Ela não para aqui onde está meu mouse. Então ela busca liquidez rompendo resistência. No pullback aqui, na região forte que seria aqui onde está meu mouse, ela não para, ela continua. Ela continua, aí ela dá um pullback meio que de trás para frente, ao invés de dar aqui e voltar para cima, ela rompe e dá de baixo para cima, né? E depois estoura no pivô. Então ele só busca liquidez. Mesma coisa aqui, LTB. Tá vendo? Tem uma LTBzinha aqui, tem uma LTA, meio que o ativo tá subindo em forma de canal, Aí o ativo rompe o canal só para buscar liquidez. Então isso é captura de liquidez, né?
Então o Smart Money limpando a liquidez, ele captura a liquidez acima de uma região que, porra, é uma estrutura, né? Por exemplo, aqui, ó, resistênciazinha, né? Ó, ativo com bastante retração aqui, ele passa, captura a liquidez e volta. Então, é importante tu entender esse negócio de captura de liquidez para tu não cair em falsos rompimentos, para tu não cair em movimentos atípicos, tá? Espera o ativo capturar liquidez, fica de olho nessa volta do ativo depois de ele capturar liquidez. Pô, pode ser confuso no começo, mas depois tu vai pegando a manha. Tá? Aqui a gente tem mais exemplos da captura de liquidez, né? Isso daqui, tu que está captando 10%, 20%, tá bom, tá? Isso tudo, esses novos assuntos aqui de fim de live, entram todos nos conceitos de Smart Money, de dinheiro inteligente, que são os novos conceitos da análise técnica, que ninguém fala ainda no Brasil, tá? Poucos operadores falam, alguns de outros mercados até comentam, mas poucos falam no Brasil e no mundo já está sendo bem falado isso daqui. Tá? Mas enfim, então se tu captar 10% tá bom demais. Ó, vamos lá, tendência de baixa, tá? O ativo vem numa correção, tá? Depois ele vem aqui embaixo no suportezinho, captura liquidez. Ó, isso daqui é uma captura de liquidez clássica. Ó. Ele não chega nem a romper aqui o fundo, tá vendo? Ó, onde está meu mouse, né? Ele não chega nem a romper aqui, ó. Ele só vem até lá embaixo e retrai, ó. Mas às vezes ele vai romper, vai passar um pouquinho. Por isso que tu não pode ficar comprando suporte, vendendo resistência. A captura de liquidez é maluca, cara. Vai tomar porrada. Então ele captura a liquidez, isso é captura de liquidez clássica, né? Aí depois ele vai lá, trava na estrutura. Por isso que a gente tem essas marcações aqui, né? Possíveis operações vendidas, compradas nessas regiões de briga. Vamos lá, outro exemplo aqui. O ativo capturando liquidez em uma resistência, ó. Ele passa um pouquinho, ó, pode ver que ele passa um pouquinho da resistência, captura a liquidez, começa a pivotar, quebra a estrutura, ó, o boss aqui quebra a estrutura, tá? Quebra a estrutura para baixo e dá início a uma especulação de baixa. Então isso é captura de liquidez, ele captura a liquidez para cima e depois vai para baixo, captura a liquidez para baixo e depois vai para cima. É super importante tu entender esse negócio de captura de liquidez para tu não cair em falsos rompimentos. Às vezes estoura um topo, tu espera o ativo corrigir, como eu tô te ou vai esperar o ativo corrigir, né? Pô, JR, eu ainda não manjava, mas vou começar a operar assim a partir de agora. Então tu vai esperar o ativo corrigir, tu cascalha ali uma operação depois de ele corrigir, só que daí ele reverte por completo, tu caiu num falso rompimento. Importante tu entender de liquidez, tá? De liquidez. Então, porra, estratégia a favor de onda. Vamos encontrar a tendência, tá? A partir de hoje tu vai encontrar a tendência M15, M30. Pode usar M5 também. Olha em diferentes tempos gráficos, encontra a tendência. Ah, a tendência tá longa assim, ó, como aqui, ó. Aí, porra, nem vale a pena. Encontra a tendência nova, tá? Ativo que está começando a tendência agora. Beleza? Espera, né, ele romper, por exemplo, uma estrutura para começar uma tendência, um topo, um fundo, assim que ele vai começar a tendência, né? Por exemplo, aqui, ó, iria ser muito bacana se ele rompesse para cima aqui, ó, essa estrutura, essa média móvel. Aí a gente ia ter uma quebra de estrutura e o início, a princípio, de uma tendência de alta. Então, porra, capta a tendência, M5, M15, M30, encontra início de tendência. Ponto número 2, para tu começar a operar a favor dessa estratégia, né? A favor do fluxo, a favor da onda. Regiões fortes, marca regiões, marca média móvel, marca suporte, marca resistência que foi rompida, marca o suporte que acabou de ser rompido, que possivelmente o ativo vai corrigir até essa região forte. Ponto número 3, esperar a retomada. Ficar de olho na captura de liquidez, né? Se o ativo só não está indo ali para capturar liquidez e te ferrar, né? te dar na espinha, tu que está vendendo a favor dessa tendência, às vezes ele captura liquidez e volta para cima. Fica de olho na captura de liquidez, tá? O ativo tem que ter liquidez para descer, tem que ter liquidez para subir. Vamos lá, JR, captura de volume. Como que eu enxergo essa entrada de volume? Existem várias formas. Cara, eu iria de uma forma bem simplificada, que não é nem um indicador de volume direto, e sim um oscilador, que é o RSI e FR. Então eu iria, né, para embasar mais o meu operacional, de RSI. Tá? Eu iria de RSI, período 20. Existem
Eu quero trazer muitas outras formas de captura de volume, por exemplo, mais direta. Mas para simplificar, eu iria de RSI, período 20, 70 a 30. Tá? E a lógica do RSI aqui que eu iria tirar é o seguinte: quero fazer venda, o RSI tem que estar trabalhando abaixo de 50%. Tá? Então 50% é aqui, ó. Deixa eu tirar meu webcam aqui de cima. 50% está entre 70 e 30, né? É uma linha que não aparece aqui. Se eu não me engano, tu pode marcar. Deixa eu ver se tu consegue marcar. Não consigo fazer marcação no indicador. Mas é a linha, como se fosse uma linha central aqui. Então, pô, eu olhei, encontrei tendência, esperei o ativo corrigir uma região forte, esperei a retomada do mercado, quero fazer uma operação de 30 minutos vendido. Se tu quer fazer venda, ele tem que estar trabalhando abaixo, como está aqui, ó, abaixo de 50. Ele está em 30, está em 20, está em 40, beleza. Quero fazer vendas trabalhando abaixo de 50. Quero fazer compras, ele tem que estar trabalhando acima de 50. Então essa é a base que eu iria complementar aí nesse operacional. RSI para tirar uma basezinha dessa oscilação no preço. Quero fazer vendas, tem que estar trabalhando obrigatoriamente abaixo de 50. Quero fazer compras, tem que estar trabalhando o RSI, essa linha verde do RSI tem que estar trabalhando acima de 50. Então era uma base que eu posso inserir. Outra base legal, volume financeiro, só que daí tu só vai encontrar aqui no TradingView, né? Tu vai ter que fazer análise aqui, aí a operação tu faz na Bullex, na Cotex. Volume financeiro, outra base legal, né? Pode utilizar o direto aqui, ó, volume. Tá? Esse diretamente capta volume, barras, né? Com barras, volume comprador. A altura das barras significa maior volume ou menor volume. Indicador super legal, né? Quero fazer compra, tem que ter volume comprador. Quero fazer venda, tem que ter volume vendedor. Só que esse daqui tu só consegue utilizar no TradingView. E se bem que, porra, te ajuda, mas não faz aquele milagre também não. Por quê? Porque tem muito volume aqui nas paridades, as paridades que a gente opera, né? Então, esse volume vai ser muito repentino. Esse volume vai ser muito repentino. Tá? Que coisa linda esse euro-dólar hoje, né? Por exemplo, aqui, ó, é a captura de liquidez clássica, ó. Tá vendo como um ativo ali captura liquidez? Não só isso, aqui é uma região forte. Concorda comigo? Tem média móvel, é um topo. É aquela região que a gente estava estudando lá antes, né? Ó, pode ver, a mesma coisa aqui, ó. Esse é o euro-dólar hoje, ó, em M30. A gente estava estudando antes isso daqui, ó. Essa correção aqui nessa estrutura. Tá? Deixa eu até tirar eu aqui, ó. Nessa estrutura aqui, né? Então aqui é uma região muito forte, média móvel, tem topo. Bem bacana. Tá? Então isso, e aqui, por exemplo, o ativo captura liquidez. Olha como ele captura liquidez. Para continuar subindo. Então ele vai um pouco para baixo, deixa pavio para caramba para cima, sinalizando essa CL. Captura de liquidez. Capturou liquidez, fez estrutura, estourou nesse pivô de alta. E é nesse momento, nesse estouro, depois da captura de liquidez, depois da correção, que tu deve entrar. Né? Que tu deve, por exemplo, montar uma operação aqui na Cotex para cima, né? De quanto tempo? Para daqui a 30 minutos, para daqui a 45 minutos. Sobre tempo de expiração, existem várias formas de tu chegar no tempo ideal. Eu ensino muito na minha mentoria, mas eu iria de início para validação em 30 minutos de expiração. Aí tu vai otimizando, jogando para mais ou para menos, dependendo aí de como for tuas operações. Tá? Dependendo como for aí as tuas operações. Então, esse negócio de captura de liquidez, de smart money é complicado. Tu que tá me assistindo, ficou perdido, é complicado, tá? Porra, tem mais de 10 horas de conteúdo que eu falo, por exemplo, sobre isso na mentoria. Então é muito difícil eu vir aqui em 1 hora e tu sair entendendo tudo sobre captura de liquidez, sobre regiões fortes, sobre como montar uma operação de verdade. No mercado e todo mundo fala mal, como tu montar uma operação realista, lucrativa, e não sair como tu saía antes, taxando o gráfico, né? Que é o jeito errado de se operar. Então, é difícil, cara, é difícil. O que tu conseguir captar aqui tá de excelente já, a excelência aí tá top demais, e depois fica gravada para tu rever. Então é muita informação, né? Como eu falei, como eu disse,
esse assunto aqui eu trato em 10, 15 horas na mentoria. Trazer isso em 1 hora de live é complicado, fica denso, tá? Então tu vai poder rever aí posteriormente. Oscilador estocrástico pode ser usado? Pode, é justo, tá? É válido, certo? Então, tu pode tirar essa lógica também desse indicador para tu ir a favor do fluxo, né, do movimento. Deixa eu beber uma água aqui. Então a lógica é tu pegar movimentos, né? É tu pegar esses movimentos, tá? De alta e de baixa, depois de um descanso do mercado. É tu pegar esses movimentos, por exemplo, de alta, depois de um descanso do mercado. Então esse descanso aqui é o essencial, né? Normalmente esse descanso vai ser para ser uma operação legal, vai ser uma região forte, tá? Vai ser uma região forte. Descansou, sinalizou a volta. Olhe em outros tempos gráficos, M5, M15, M30 e monta uma operação de 30 minutos, tá? De 30 minutos. Lembrando, se tu conseguir olhar se o ativo ganhou liquidez já, capturou liquidez, né? Olhar para os conceitos do Smart Money, pô, Jota, essa é a parte mais complicada, na minha opinião. Rever aqui o evento, mas tenta dar uma olhada se o ativo já retraiu, já capturou liquidez, porque senão pode acontecer de tu fazer uma compra, né? E o ativo cair, né? Pode acontecer de, por exemplo, tu vir aqui, ó. Vou comprar, fiz uma compra aqui, né? O ativo corrigiu, fiz uma compra aqui, o ativo vai lá e cai. Tá? Então ele vem às vezes só busca liquidez aqui, LQ, né? Ele captura LQ. Desculpa, não é CP, é LC. CL, captura de liquidez. Então, ele captura a liquidez, né? Só passando um pouquinho. É o famoso falso rompimento. Então, acho legal tu inserir isso daí, se tu conseguir, para tu entender bem e rever esse evento aqui, essa live, para tu não cair em falsos rompimentos. Mas a lógica dessa estratégia é isso. Olha no RSI, né? Eu quero fazer uma compra aqui. O RSI ele tá abaixo aqui, ó, de 50. Opa, não é legal. Quero fazer uma compra, ele tem que estar acima de 50. Então olha pro RSI, né? Algumas corretoras chamam isso daqui de IFR. Beleza? E, é isso que eu basicamente utilizei hoje, né? O euro-dólar hoje vem num movimento bem bonito, tá? Que é esse movimento que nós estávamos estudando. Olha que movimento lindo. Então a lógica é, em um movimento como esse, ao invés de tu fazer compras e vendas de 1 minuto, ao invés de tu fazer compras e vendas de 10 segundos, tu fazer uma compra de 30 minutos, por exemplo. Mas em que ponto? Não é só sair comprando. Regiões fortes de pullback, tá? É nessas regiões fortes de pullback que tu vai montar a tua posição, né? Então, em média móvel, que coincide com o topo rompido, regiões fortes de pullback. Além disso, leva em consideração a captura de liquidez, tá? Então, essa é a lógica, né? Por exemplo, o euro-dólar aqui hoje, o pullback mais bonito foi esse daqui, ó. Foi esse daqui do meio-dia, com toda a certeza. E, cara, o movimento não parou. Teve prata da casa que surfou aqui assim, né? Teve pullback aqui assim também. Em M30 não dá pra ver muito bem, mas em M15 já é mais visível, né? Teve um pullbackzinho de um candle aqui só, tá? Já mais tarde. Então o euro-dólar é exatamente o que eu te mostrei aqui, né? Então, em um movimento como esse, vale muito mais a pena tu fazer uma compra longa, uma venda longa, nesse caso uma compra, porque é um movimento de alta, em um ponto estratégico. Que ponto é esse? Esse ponto é denominado de região forte ou order block, é a mesma coisa, tá? Que é basicamente uma região de bloqueio, né? O que é um order block? Uma região de bloqueio que tem acúmulo de ordens. Então, média móvel é uma região de bloqueio, tá? O preço tende a parar aqui. Pode ser que ele passe daqui? Pode, mas ele tende normalmente, né, a bater aqui e voltar a subir. É como se fosse um amparo. Então, entende-se como região de briga, amparos, né? Amparos que o gráfico tende a parar ali, dar uma descansada, topo, fundo, média móvel,
né? Topo, como por exemplo aqui, média móvel, como por exemplo aqui, enfim. Então essa é a lógica, e esse foi o euro-dólar hoje. Os prata da casa aí que já fazem parte, por exemplo, de conteúdos pagos meu, ou diferente, viu? Eu não fico ensinando suporte e resistência lá, mas enfim, sabem que é o que funciona. É o que funciona isso. Tu é a favor do fluxo, da tendência. Tu pode confirmar o volume de diversas formas. Uma delas é com RSI, apesar de não ser um indicador diretamente ligado ao volume. Outra é pelo próprio volume, só que daí tu vai ter que usar aqui no TradingView. Outras formas também são bem bacanas, podemos trazer em outros eventos, né? Outros eventos para embasar mais a tua entrada aí. Mas, porra, é isso que eu opero já há muito tempo.